Então, vamos fazer aqui um pequeno projeto no Python. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário se tiver alguma dúvida, ou mesmo para me apoiar. Então, vamos ver aqui no Wikipedia para vermos alguns conceitos das engrenagens. O que são engrenagens? São engrenagens. Engrenagens são elementos mecânicos compostos de rodas dentadas que se ligam a eixos aos quais imprimem rotação e torque, transmitindo assim potência. Muito bem. Então, conforme estamos a ver aqui uma pequena simulação ou animação de uma engrenagem simples, onde temos aqui a engrenagem menor e a engrenagem maior. Então, nosso projeto vai ser mais ou menos assim. Vamos criar uma animação de uma engrenagem simples. Então, continuando, temos aqui algumas denominações. Por exemplo, nas engrenagens, se formos a falar da pequena engrenagem, então vamos considerar que Z1 é a pequena engrenagem, ela será denominada número de dentes da primeira engrenagem. E o Z2 é o número de dentes da segunda engrenagem, nesse caso a maior. E o N1 é o número é o número de rotações por minuto da engrenagem 1. E o N2 é o número de rotações por minuto da engrenagem 2. Temos aqui uma fórmula da relação de transmissão de movimento, onde o número de rotações por minuto da segunda engrenagem dividido pelo número de rotações da primeira engrenagem será igual ao número de dentes da primeira engrenagem dividindo pelo número de dentes da segunda engrenagem. Muito bem, então o nosso projeto vai ser mais ou menos assim. E nisso vamos utilizar também algumas fórmulas trigonométricas e vamos utilizar também os números complexos. Vamos ver aqui alguns conceitos. Por que vamos utilizar os números complexos? Porque o número complexo, a forma geométrica do número complexo é de uma forma circular, conforme estamos a ver aqui nesta imagem. Temos aqui o número complexo, onde o eixo y será a parte real, ou seja, a parte imaginária, e o eixo x será a nossa parte real. Se utilizarmos, por exemplo, um ângulo de 120 graus, neste caso, o círculo vai se mover, vai fazer um setor de 120 graus. Ele vai se mover a partir deste ponto até o ângulo de 120 graus. Mas como nós queremos que a nossa engrenagem tenha um movimento completo, ou seja, uma rotação completa, então vamos utilizar o ângulo de 360 graus. Então, é por isso que nós vamos utilizar os números complexos. Muito bem, então, na representação do número complexo que nós vamos utilizar, onde o módulo de z, ou seja, é o raio do número complexo, e aqui o θ é o ângulo. Então, e aqui temos a forma, ou seja, o número complexo. E continuando, a forma polar do número complexo se representa através da identidade de Euler, que é equivalente chamada a uma forma exponencial, onde temos aqui z é igual ao raio, ou mesmo o módulo do número complexo, que será igual a, ou seja, que multiplica pela constante de Euler, elevado a
o i, que é o imaginário, vezes o ângulo. Então, é isso que nós vamos fazer no nosso projeto. Vamos vir aqui no VS Code e vamos começar a escrever os dados que serão importantes para realizarmos assim o nosso projeto. Então, vamos precisar do diâmetro, ou seja, a dimensão de um dente de uma engrenagem. Vamos supor a dimensão do dente é igual a 0,5 e a relação de transmissão. Então, a relação de transmissão, vamos só ver aqui, conforme já tivera dito, é, é o N2 dividido por N1 e que será igual a Z1 dividido por Z2. Essa é a relação de transmissão. Isso tudo é igual a I. Então, esta relação de transmissão, vamos supor que temos aqui o valor de 2. Então, teremos aqui diâmetro. Vamos colocar também o diâmetro da primeira engrenagem. Vamos supor que é igual a 8. E o diâmetro da segunda engrenagem, neste caso será a relação de transmissão multiplicando por o primeiro diâmetro. Com esta fórmula aqui, teremos a dimensão do segundo diâmetro, porque eles devem ser proporcionais. Porque se eles não forem proporcionais, não terá um movimento harmônico. Então, é importante que os diâmetros das engrenagens eles sejam proporcionais. Ou seja, se um tem que ser maior que o outro. Então, continuando, teremos vamos calcular também o raio, ou seja, a distância entre as duas engrenagens. Vamos supor aqui será D1 mais D2 dividindo por 2. Esta é a fórmula para calcular a distância das duas engrenagens. O que é a distância dessas duas engrenagens? A distância de duas engrenagens se calcula a partir do centro de uma engrenagem para até o centro da outra engrenagem. Por exemplo, temos aqui essa engrenagem menor. A partir do centro desta engrenagem menor até o centro da engrenagem maior, então aqui teremos a distância destas duas, ou seja, das engrenagens. Muito bem. Então, continuando, vamos precisar também do número de dentes. Nesse caso, Z1 será igual a diâmetro dividido pela dimensão de um dente. Com esta fórmula, se dividirmos 8 pela dimensão de um dente, neste caso, o diâmetro 8 dividindo, vamos por aqui, vamos fazer aqui um pequeno cálculo, teremos 8 dividindo por 0,5, que será igual a 16. Neste caso, na primeira engrenagem, o número de dentes tem que ser igual a 16. Muito bem, então, na segunda engrenagem, como eles devem ser proporcionais, ou seja, inversamente proporcional, um tem que ser maior do que o outro, será a relação de transmissão que multiplica pelo número de dentes da primeira engrenagem. Neste caso, vamos fazer também aqui um pequeno cálculo. O número de dentes nesse caso, ou seja,
a relação de transmissão, supomos que temos aqui o valor de 2, neste caso, vezes o número de dentes da segunda, ou seja, da primeira engrenagem, que é 16. Então, que se será igual a 32. Conforme vimos aqui, eles são proporcionais, são inversamente proporcional. Então, não pode acontecer aqui que, por exemplo, a primeira engrenagem vamos supor que é 16 mesmo, e a segunda engrenagem é, por exemplo, 34. Isso não pode acontecer, isso significa que vai faltar dentes, não vai ser proporcional. Então, é muito importante que as engrenagens elas sejam inversamente proporcional. Se a primeira engrenagem é 16, a segunda tem que ser 32, dependendo da transmissão de movimento, que é a nossa constante. Então, continuando, vamos precisar também de calcular a altura de um dente. Neste caso, a altura de um dente calcula-se pela fórmula 13, multiplicando pela dimensão de um dente, que dividindo por 6. Neste caso, com esta fórmula aqui, teremos a altura do dente das engrenagens. Também é importante que a altura do dente, tanto da primeira engrenagem como da segunda engrenagem, seja a mesma, porque se forem diferentes, o movimento não será harmônico. Então, as engrenagens não vão se movimentar adequadamente. Muito bem, continuando, vamos ter que calcular também o espaço ou a folga dentre os dentes. Então, a folga dentre os dentes calcula-se pela fórmula 0,2, que multiplica pela dimensão de um dente. Neste caso, se tivermos aqui 0,2, multiplicando pela dimensão de um dente, que é 0,5, teremos o valor da folga que nós devemos deixar entre as engrenagens. As engrenagens, elas devem ter uma pequena folga, porque se elas forem muito apertadas, o movimento será não será adequado. E também eles não podem ter uma folga muito grande. Então, esta folga entre as duas engrenagens deve ser devidamente calculada. Conforme estamos a ver aqui nesta figura, entre as engrenagens tem uma folga. Então, esta folga aqui é calculada. Muito bem. Então, continuando com os nossos dados, vamos precisar também de calcular, conforme já vimos, o número complexo. Porque a projeção de número complexo é de forma circular. Então, se queremos que a nossa engrenagem se movimenta, neste caso, vamos fazer uma projeção do número complexo. Então, precisamos do número complexo. Então, vamos escrever aqui, complexo será igual a, vamos supor que a nossa parte imaginária é o zero, porque nós queremos partir da origem, e a parte imaginária é o i. E então, continuando, vamos aqui ter a forma do dente. Neste caso, a forma do dente, temos aqui, ou seja, a posição do dente, teremos, vamos supor, 1/7, e temos aqui 1/3. 1/3. Muito bem, continuando, vamos calcular a variável, ou seja, as variedades. Então,
Vamos escrever aqui tooth, que é dente, shape, será igual às variedades, que é numpy, array, teremos aqui menos x2 menos x1, que teremos aqui x2 positivo e o x1 positivo. Muito bem, isso significa que as variedades tanto do x1 no lado negativo e no lado positivo serão as mesmas. Nesse caso, as variedades dos dentes. Muito bem, então, continuando, vamos calcular também os frames. Frames, vamos supor que é igual a 20. O que são frames? Frames são movimentos periódicos, ou seja, se tivermos, por exemplo, um frame de 20 segundos, significa que a nossa rotação será de 20 segundos, a nossa rotação completa. Então, este é que é o frame, serve para criar a relação a ilusão de movimentos. Então, podemos utilizar frames de 20 segundos, 60 segundos e assim em diante. Quanto maior for o frames, menos devagar vai se movimentar a engrenagem. Então, vamos supor que o nosso frame é de 20 segundos. Continuando, vamos calcular, vamos representar os limites máximos em gráficos ou em coordenadas dentro do espaço bidimensional, onde vai estar as nossas duas engrenagens. Então, vamos supor que o limite máximo no eixo x máximo, será igual a menos 11 dividindo por 16 multiplicando pelo diâmetro, pelo segundo diâmetro, ou seja, o maior. Como ele é maior, ele é que vai ditar os limites máximos, tanto no eixo x como no eixo y. Então, vamos utilizar simplesmente o segundo diâmetro, por ser o maior. 22 dividindo por 16 vezes o segundo diâmetro. Continuando na representação do limite do eixo y, teremos y máximo será igual a, vamos supor, menos 17 sobre 16, sim, vamos supor 16 multiplicando pelo diâmetro segundo, e no lado positivo do eixo y, vamos colocar aqui 22 dividindo por 16, que multiplica pelo segundo diâmetro. Muito bem, então já temos aqui os limites máximos, tanto no eixo x como no eixo y. Vamos definir aqui uma função. Definindo uma função, vamos supor que a nossa função, como é engrenagem, vamos colocar aqui engrenagem, que é, neste caso, em inglês. Vamos ter a nossa variável, o diâmetro, teremos o número de dentes e teremos a altura dos dentes, tanto das duas engrenagens. Muito bem, então vamos colocar aqui a fórmula para calcular o raio das duas engrenagens, que será o D, que é o diâmetro das duas engrenagens, dividindo por 2. E teremos o ângulo. Neste caso, vamos colocar aqui alfa será igual, como queremos que ele faça uma rotação completa, será 2, neste caso num π,
vamos importar o valor de π dividindo pelo número de dentes. Muito bem, então vamos calcular também o setor. Neste caso, o setor será igual a tooth shape, que multiplica pelo ângulo. Então, teremos aqui o nosso setor. Muito bem, então vamos calcular também a seção das engrenagens. Continuando, calculando a seção entre as engrenagens, teremos aqui gear engrenagem section será igual a num pi que multiplica, vamos copiar aqui uma parte, section, então, ou seja, a seção entre as engrenagens que será o nosso a seção entre as engrenagens, vamos ter aqui o NumPy e teremos as variedades. Neste caso, teremos NumPy importando. Vamos ter aqui as variedades que serão o nosso raio menos altura dividindo por 2 e teremos aqui o raio mais altura dividindo por 2 e aqui teremos também novamente raio mais altura dividindo por 2 e aqui teremos novamente raio menos altura dividindo por 2. Aqui teremos a seção entre as engrenagens. Muito bem, então, esta parte aqui da seção entre as engrenagens tem que subtrair pelo número de folga. Neste caso, para termos uma folga entre as engrenagens. Muito bem, então, continuando, teremos aqui o dente das engrenagens será igual a a seção, neste caso, a seção entre as engrenagens, a seção entre as engrenagens que multiplica pelo número complexo, porque falamos que a produção do número complexo é de forma circular. Então, vamos multiplicar pelo número complexo. Temos aqui um J, neste caso a parte imaginária. Vamos importar aqui também o NumPy dividindo por 2. Muito bem, então aqui teremos a nossa, acho que aqui temos que ter aqui, sim, acho que agora sim está certo. Muito bem, então aqui temos que importar o NumPy para que tenha o expoente Euler. Então, se importarmos o NumPy, vamos multiplicar aqui pelo Euler. Então, acho que agora está certo. Muito bem, então,
Vamos retornar esta expressão. Nesse caso teremos retorno NumPy outer, e aqui teremos retornando NumPy, e teremos o expoente, ou seja, Euler, a parte imaginária, que multiplica pelo ângulo, neste caso alfa. Muito bem, então, neste caso, não, o ângulo não vai ser alfa, não, o ângulo vamos representar já de uma forma específica. Vamos ter aqui π dividindo. Muito bem, se colocarmos alfa, como alfa é 2π, ele vai substituir aqui o valor de alfa. Como queremos que ele faça uma rotação completa, então é melhor escrever aqui mesmo alfa. Alfa será que multiplica, ou seja, o NumPy vamos importar novamente, dividindo, que multiplica, tac, teremos aqui, sim, a range e a parte, ou seja, a variável do número complexo. Ou seja, o número de dentes, neste caso representado por zero. Tac. Vamos continuar. Então aqui teremos a seguinte expressão. Vamos ter a seguinte expressão. Aqui teremos o dente o level e C. Muito bem, então vamos continuar. Ele vai retornar esta expressão que nós colocamos aqui. Muito bem, então, continuando, vamos ver se não falta nada. Aqui devemos multiplicar pelo sector. Neste caso, não devemos multiplicar, não devemos colocar aqui um ângulo. Vamos colocar aqui o nosso sector. Acho que agora está feito. Continuando, vamos criar agora um ciclo, neste caso ciclo for. Vamos uma variável k em range frames, que será de 20 segundos. Continuando, vamos colocar aqui uma variável zr1 para a primeira engrenagem, será zr1, que, ou seja, multiplica pelo expoente, ou seja, o Euler. O Euler, neste caso, para multiplicar com Euler, teremos que importar aqui o NumPy e vamos colocar aqui, como ele queremos que ele se movimenta do lado esquerdo, então vamos colocar aqui menos i imaginário. Então teremos aqui i vezes o
e vezes o step. Então, o que são steps? Steps são, ou seja, o step utiliza-se para criar incrementos em sequência. Antes, porém, vamos escrever aqui, vamos colocar aqui as variáveis, nesse caso zr1, que será igual a a nossa engrenagem. Teremos o zr1 da primeira diâmetro e teremos o número de dentes da primeira engrenagem e teremos aqui a altura. O ZR2 será a engrenagem, que será igual ao segundo diâmetro, e teremos aqui o número de dentes da segunda engrenagem e teremos aqui a altura. A altura entre os dentes será a mesma, então ela vai se manter constante. Muito bem, então aqui vamos colocar aqui step será igual a 2 que multiplica pelo pi, ou seja, vamos importar aqui dividindo pelo o número de dentes do segundo diâmetro. Como ele é o maior, então vamos colocar aqui Z2, vamos por aqui um parênteses, e que multiplica pelo frames, ou seja, o período. Tá. Então, isto serve para criar incrementos de sequências. Então, continuando, teremos aqui, vamos colocar aqui o tamanho da nossa figura, onde estarão representadas as duas engrenagens. Será figura, será matplotlib figure. Vamos colocar aqui a largura e a altura da nossa figura. Então aqui vamos escrever fix size, que é o tamanho da figura. Será largura, vamos por 6, altura 4. Muito bem, então vamos continuar. Vamos escrever também aqui os eixos axiais. Nesse caso, os eixos axiais, vamos por aqui, será AX, figura, adicionar axis, será, vamos colocar aqui, menos 0,2, tak, 0,2, vamos colocar aqui, menos 0,1, e aqui teremos 1,2, e o outro teremos a mesma coisa, 1,2. E então teremos aqui o nosso eixos axiais. Então teremos que criar também uma lista. Ou seja, vamos criar aqui uma variável imagem onde estará contado onde estará as nossas engrenagens. Então teremos engrenagem, vamos criar aqui uma lista vazia. Mais, criamos aqui uma lista vazia, onde estará localizado as nossas duas engrenagens. Muito bem, então essa lista serve para guardar as imagens. Continuando, já temos aqui o nosso ciclo. Nesse caso, o ciclo
teremos o ZR1 que multiplica, que será igual a ZR1. Queremos que ele se mova no lado anti-horário, vamos colocar aqui menos i. Se queremos que ele se mova no lado horário, vamos colocar aqui positivo. Então, se um vai se mover no lado horário, o outro tem que se mover no lado anti-horário, porque ele faz transmissões de movimento. Neste caso, teremos aqui o Euler para fazer a projeção geométrica e o step já está representado de uma forma mais simples. O step ele se representa tipo como o ângulo, neste caso, criar a sequência. Neste caso, o step será de 2π e significa que ele vai fazer um movimento com um ângulo de 2π. Então, aqui vamos continuar. Vamos também fazer para a segunda engrenagem. Vamos repetir essa mesma expressão, ZR2, num π, expoente. Como ele vai se mover no lado positivo, vamos colocar aqui parte imaginária vezes o step. E então, vamos precisar também do polígono. O que são polígonos? Polígono vem de polígonos. Como a nossa engrenagem tem a forma geométrica de polígonos, por isso é que nós vamos precisar dos polígonos. Então, aqui vamos colocar aqui polígono, neste caso, polígono, importando, teremos a seguinte expressão. Então, vamos por aqui. Vamos supor aqui para o primeiro P1, teremos polígono, neste caso de polígono, que teremos a seguinte expressão. ZF1, que é o primeiro diâmetro, e teremos, neste caso, vamos colocar aqui view, tag, continuando, teremos float, e teremos aqui reshape. Então, teremos aqui também para o reshape Z. Neste caso, teremos ZR1 reshape e aqui teremos ZR1 novamente, o tamanho, size, vamos por aqui 2. E aqui vamos definir a cor da nossa primeira engrenagem. Vamos supor color igual a, ou seja, queremos que a engrenagem tenha uma cor azul. Então, blue. E a segunda engrenagem, vamos fechar aqui nosso parênteses. A segunda engrenagem, vamos repetir aqui esta mesma expressão. Vamos colocar aqui. Vamos mudar aqui simplesmente para a segunda engrenagem. Vamos colocar aqui 2, ZF2,
aqui também ZR2 e aqui vamos colocar uma outra cor para ser distinto. Vamos supor que é a vermelha, então vamos colocar aqui a cor vermelha. Então, continuando, vamos adicionar a nossa imagem. Nesse caso, teremos imagem. A lista da imagem, como está vazia, vamos adicionar as engrenagens nesta imagem. Então, adicionando as engrenagens na imagem, teremos imagem, append, teremos a x, ou seja, adicionar patch tag. Continuando, adicionar patch do primeiro polígono. E assim também vamos fazer para o segundo. AX, adicionar patch do segundo polígono. Então aqui teremos P2. Muito bem, então continuando, vamos fazer a animação. Então vamos colocar aqui uma variável AN, que será ANI. Neste caso temos aqui a nossa biblioteca Animation do Matplotlib, que representamos como ANI. Então vamos importar aqui ANI, Artist Animation, para fazer a animação ou a ilusão de movimento. Neste caso, ele vai fazer a animação do movimento da nossa imagem. Temos aqui a figura imagem e vamos colocar aqui um intervalo de 20. Então, continuando, vamos criar aqui o nosso aspecto. Então, AX, aspect, será igual a, ou seja, vamos criar aqui equal. Muito bem, então, vamos colocar aqui, definir o aspecto para ser para ser mais específico. Então, definir o aspecto. Continuando, vamos também definir os limites, ou seja, o limite máximo tanto do eixo x como do eixo y. Teremos aqui definindo set limite do x máximo. Isso significa que no eixo x terá representado x máximo e no eixo y será representado y máximo. Então aqui teremos a x definindo set limite aqui vamos ter y máximo. Muito bem. Então, continuando, acho que já terminamos. Vamos reproduzir aqui o nosso projeto. Então, vamos escrever aqui pplot show para fazer a reprodução do nosso projeto. Muito bem, acho que é tudo. Vamos
colocar aqui para representar, ou seja, para fazer a representação do nosso projeto. Vamos ver se está tudo bem ou se tem alguma coisa que precisamos corrigir. Tac. Tem aqui alguma coisa. Vamos corrigir. Então, temos aqui o patch. Neste caso, vamos ver aqui o que está de errado para corrigirmos. Tac. Teremos adicionar imagem, adicionar. Tac. Então, vamos colocar aqui. Se calhar os parênteses não estão. Tem que se colocar aqui outros parênteses. Vamos colocar aqui parênteses retos para essas duas expressões. Vamos reproduzir aqui, vamos ver se agora está certo. Tá, muito bem. Então temos aqui a segunda engrenagem e com a primeira engrenagem que é azul e a segunda engrenagem maior que é a vermelha. Acho que eles não estão muito bem porque eles não se encaixam entre os dentes. Então é, é preciso aqui corrigir alguma coisa. Então, alguma coisa entre as engrenagens precisamos de corrigir. Vamos ver aqui de novo no VS Vamos ver o que é necessário corrigir. Então, temos aqui frames, temos aqui o limite máximo, está tudo bem. Temos aqui o ZR1, ou seja, alfa, sector. Retornamos. Muito bem, então acho que aqui temos que colocar a parte imaginária como o número de dentes, ou seja, do diâmetro maior, é que vai fazer o movimento. Então temos que colocar aqui a parte imaginária. Vamos colocar aqui a parte imaginária. Num pi, neste caso vamos importar aqui num pi, vamos ver se vai melhorar qualquer coisa. Euler, neste caso expoente Euler, aqui a parte imaginária, um J, num pi, para fazer, ou seja, vamos colocar aqui a expressão pi dividindo por número de dentes. Muito bem, então vamos reproduzir aqui, vamos ver aqui dar início para ver se melhorou qualquer coisa. Se eles já se encaixam entre os dentes. Vamos ver. Oi. Vamos ver aqui de novo. Tac. Muito bem, conforme vimos aqui, então os dentes eles já se encaixam um no outro. Então este foi o nosso projeto de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque para fazer um trabalho como esse leva muito tempo. Então se inscrevam no canal, uma forma de reconhecer o meu trabalho, visto que também estava muito tempo sem publicar, porque ou seja, o meu computador estava com problemas, por isso que eu fiquei muito tempo sem publicar. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.